Hoje é um bom dia para nós falarmos um pouquinho sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos dizer que Jesus, ele é a nossa Páscoa. Não sabemos o dia exato da Páscoa, o dia que Jesus realmente no calendário faleceu. Deu a vida por nós, mas isso não é importante. Não é importante o dia, o importante é que ele morreu por nós. Para mim tem duas festas, duas comemorações importantíssimas. O nascimento, a chegada de Jesus à Terra, algo magnífico para nós, incrível, que Deus fez. E a morte dele, e a ressurreição. Porque a morte não conseguiu deter Jesus. Isso significa que a morte não tem mais poder sobre a tua vida que nasceu de novo. Por que isso é importante? Porque nós temos que entender que Deus nunca planejou uma religião para o homem. O planejamento de Deus nunca foi uma religião. O planejamento de Deus é família. Somos família de Deus. Quando você começa a ler a Bíblia e começa a ler de Gênesis e Apocalipse, você descobre que não é de uma religião que Deus fala. Nunca foi de religião. Sempre foi sobre família. Nós sabemos que nos 3 primeiros capítulos da Bíblia nós podemos ver o plano perfeito de Deus e a queda e a destruição, ou melhor dizendo, o plano de Deus foi interrompido momentaneamente no capítulo 3 de Gênesis. Mas Deus diz lá em Isaías 55 que a palavra de Deus nunca volta vazia, nunca. Tudo que Deus fala acontece. Então nós vemos que Deus criou lá em Gênesis tudo para nós, criou o mundo perfeito. E trouxe naquele jardim maravilhoso, ele trouxe um homem, a semelhança dele, chamado Adão. E de Adão veio toda a raça humana, de Adão veio Eva. E nós vemos que lá no capítulo 3, Adão e Eva fizeram uma escolha errada. E aconteceu a queda do homem. O homem que foi criado filho de Deus se tornou uma criação. Se tornou como aquele que, aonde havia luz, houve trevas. Mas nós vemos que no capítulo 3, Deus planejou a chegada de Jesus. O resgate da família perdida. Por que é importante nós entendermos isso? Porque se você entender que lá no Jardim do Éden, tudo o que acontece no mundo é resultado da queda do homem. A morte entrou no planeta Terra. Por que a morte entrou no planeta Terra? Porque o pecado entrou. O salário do pecado é a morte. E quando a morte entrou no planeta Terra, tudo começou a perecer. Tudo. Adão morreu com mais de 900 anos. E no capítulo 6 de Gênesis, nós vemos que a vida de um homem foi limitada a 120 anos. Eu olho para o universo, eu acho tudo muito lindo, as flores são lindas, mas elas perecem. Resultado da queda. Não havia no começo abrolhos, não haviam ervas daninhas na terra. E nós vemos que a terra se tornou maldita pela queda do homem. Então tudo que é maravilhoso está perecendo. E vai terminar, vai acabar. Nós não fomos criados para morrermos. Mas por causa do pecado a morte entrou e está destruindo tudo. Os animais perecem. As plantas perecem, toda a criação perece. E nós vemos que a chegada de Jesus trouxe um vivo caminho de volta a Deus. Um caminho que tinha sido parado. Então nessa manhã eu quero começar lendo Efésios, capítulo 1 de Efésios. Nós vamos trazer a memória nessa manhã gloriosa. Que cura é para você, que salvação é para você, que mudança é para você. Se nós formos muito verdadeiros e buscarmos de todo o coração a verdade, de todo o nosso coração buscarmos a verdade, nós vamos descobrir que a verdade para o homem está na palavra de Deus. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho de volta.
Jesus é a porta para trazer de volta a família de Deus que foi perdida no Jardim do Éden. Então a Bíblia conta a história da chegada do homem na terra. Conta a história, o plano perfeito de Deus para resgatar a família que foi perdida no Jardim do Éden. Se você olhar para a sua vida, o tempo está passando. Quer queira ou não, estamos envelhecendo. E vai chegar um momento que esse corpo vai cair de mim. Não é porque eu queira, é porque ele tem um limite na Terra. Esse corpo foi limitado a 120 anos. E não dá para você parar isso. Por mais que eu tente usar todos os cremes possíveis e imagináveis, por tudo que eu possa pensar de vitaminas e sais minerais, eu não consigo parar isso. E vai chegar um momento que vai chegar próximo aos 120 anos. 120 anos é o limite. E o corpo vai desfalecer, ele vai cair de mim. E nós estaremos na eternidade. Porque se você crer na palavra, você crê que você é imortal. O teu espírito jamais será destruído. É por isso que a escolha... Adão teve uma escolha, nós temos uma escolha, o livre-arbítrio. É por isso que você não é um robô. Nessa manhã você não foi obrigado a estar ligado comigo pela internet, nem estar aqui. Você não foi obrigado a nascer de novo. Você aceitou o plano de Deus para a sua vida. Você aceitou que Jesus é a verdadeira vida. E quando você aceitou isso, tudo mudou. Dentro de você, não aqui fora, no seu corpo físico. Mudou dentro de você. Você pode ter tido até uma cura no dia que você nasceu de novo. Porque cura é para nós. Deus não tem morte para o homem, Deus tem vida para nós. Então, quando você ora a Deus, agradecendo a Ele pela cura, você faz uma oração que é segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para nós é cura. Quando você ora pela salvação da tua família, para que elas aceitem o Salvador, isso é uma oração segundo a vontade de Deus, você consegue. Você tem um aval de Deus. Então tudo, a Bíblia inteira aponta para Jesus. Cada versículo da Bíblia aponta para Jesus. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Efésios 1, 13 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, Ele já tem te abençoado, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Então você foi escolhido antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi preparado. Naquele dia no Jardim do Éden, no capítulo 3, Deus sabia. Deus sabia a escolha de Adão e Eva. Eles não fizeram uma boa escolha. Mas Deus não te deixou aprisionado na morte. Pensa sobre isso nessa manhã. Só o fato de Deus Ele enxergou você no jardim. Em Adão, Ele viu que você viria nessa geração. Ele preparou para você um escape. A porta que é Cristo. Não só para você, mas para cada ser humano existe um escape. E nós não somos enganados, nós sabemos disso. A palavra de Deus é verdade. Crer nessa palavra, isso é fé. Fé é você crer no que Deus diz para você.